Tá tendo dificuldade, deixa eu tentar explicar aqui. Teve alguns alunos que falaram que entendem melhor com a explicação minha mesmo. Essa primeira parte da atividade, o aluno não precisa fazer nada, só ler. Aqui só para ele saber o que é o principal. Então tem aqui os objetivos de aprendizagem, a observação, tal. E aí o tempo previsto. Por quê? 2 semanas de aula de matemática costuma ocupar 6 aulas, certo? Então pronto, primeira folha, só isso. Atividade 1. Você vai responder o que você sabe sobre múltiplos e divisores. Então a gente viu na sala de aula, porém tem aí também no capítulo 1 do livro de matemática, viu? Então vamos lá. Eu tô ruim aqui para segurar, peraí. Então vamos lá, o que você sabe? Aí a segunda pergunta, quais são os divisores de 10 e quais são os múltiplos de 10 até 40? Então, por exemplo, os divisores de 10. Quais os números que dá para você dividir o número 10 e dar o resultado exato, né? Então a gente vai pensar, o pensamento é esse. E os múltiplos? Por exemplo, o múltiplo é aquele que a gente fala do resultado da tabuada. Por exemplo, 1 vezes 10, 10. Então, o primeiro múltiplo de 10 é o próprio 10. 2 vezes 10, 20. O segundo múltiplo de 10 é 20. Então, você vai escrever os divisores primeiro e depois os múltiplos até 40. Só para a gente dar uma relembrada. Você deve, né, dar uma olhada novamente aí no capítulo 1 do livro e no caderno, que a gente já fez no caderno isso aí. Por isso que eu coloquei aí. Pesquise em sites e livros de matemática sobre os assuntos. Se você quiser olhar no caderno, no seu próprio livro, no capítulo 1, vai ter todo esse conteúdo. Múltiplos, divisores, decomposição em fatores primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. E aí depois você vai pensar se você vai enviar um vídeo, um áudio para mim, um cartaz, o que você preferir, uma folha, escrever numa folha, montar um joguinho, qualquer coisa que demonstre o que é que você entendeu desse assunto aí que a gente já tinha trabalhado em sala de aula. Essa atividade de pesquisa, ela também pode ser feita em grupo, desde que tenha cuidado, né, com a prevenção do Covid. Por exemplo, você pode comunicar com seu colega pelo WhatsApp, pelo Face, desde que se tenha cuidado. Você pode pedir ajuda do seu pai, sua mãe, né, o responsável, para te ajudar se você for usar essa forma. Então, continuando, atividade 2. A gente vai aplicar os conhecimentos, né? Então, você vê que é tudo o mesmo assunto, só vai continuar. Para dar uma revisada, eu vou mostrar aqui, ó. O que são divisores de um número? Vamos pensar aqui no número 20. 20, quais são os divisores de 20? 20, o primeiro divisor dele... no divisor, vocês lembram que a gente colocava divisores de 20. O primeiro número que dá para dividir o 20 é 1, né? O 2 dá para dividir 20? Dá, que 20 dividido por 2 é 10. Dá para dividir por 3? Não, que não dá exato. Por 4? Dá exato. 20 dividido por 4, 5. Então, aí vamos pensar por 5. Claro que 20 dividido por 5 é 4. Por 6 não dá, porque você faz 20 dividido por 6, vai dar 3. 3 vezes 6, 18, sobra 2. Então, não pode sobrar. Por 7, do mesmo jeito, não dá. Por 8, também não. Por 9, também não. E dá por 10. 20 dividido por 10, dá 2. Você vê que tá voltando, né? Que quando a gente chegou no 4, no 5 começou a voltar. Quando começa a voltar, é só você fazer o seguinte. Se a partir do 4 foi voltando, você faz 20 por 4, 5. 20 por 2, 10. E 20 por 1, 20. Pronto. Esses são os divisores do número 20. Agora vamos pensar os múltiplos de 20 até 80, por exemplo. Até 100. Múltiplos de 20 até 100. Aí depois eu vou botar que vai até o infinito. Primeiro múltiplo. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. Tá vendo que aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4. Aí 20 vezes 5,
100. Se eu quiser só até 100, parou por aqui. Se eu quiser continuar, eu posso continuar. Aqui eu fiz só até 100. Agora, então, isso são divisores de um número. Divisores. Aqui, ó, divisores. E aqui embaixo são os múltiplos. Pronto. Agora, vamos pensar o seguinte. Fatoração. O que a gente fala? É decomposição em números primos. Primeiro, você tem que saber o que são números primos. Números primos são aqueles números que eles só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Quais são eles? Vamos pensar. Primeiro, 2. Ele só divide por 2 e por 1. 3 4 não. 4 dá para dividir por 2, né? 5 porque 5 só divide por 5 e por 1. 6 não, porque dá para dividir por 3 e por 2. 7 Depois vem 11, 13. A gente colocou lá no caderno. Isso são o quê? Números primos. A gente tem mais, mas só vou parar aqui no 13. Como eu vou decompor um número em números primos? Vamos pegar o número 100. Número 100. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro número primo, que é 2, e vou dividir ele. 100 dividido por 2, 50. Dá para continuar? Dá. Então, 2. 50 por 2, 25. Dá para continuar por 2? Não. Porque os múltiplos de 2 todos têm que ser par. Lembra que a gente explicou em sala de aula isso e tem no livro também. Então, 25, dá para dividir por 3 10 exato? Não. Porque lembra que a gente viu o critério de divisibilidade por 3, somando 5 por 2 dá 7. Não é múltiplo de 3, então não dá. Por 5, dá, porque todo número que termina em 0 e 5, dá para dividir por 5. Então, vamos lá. 25 por 5 deu 5. Continua por 5, deu 1. Quando eu chego em 1, acabou. Então, qual foi a decomposição em fatores primos desse número? 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5. A gente pode também fazer 2, como tem 2 vezes ele, eu posso elevar ao quadrado, vezes 5. Como tem 2 vezes o número 5, eu elevo ao quadrado. Aí tá a decomposição em fatores primos. Vamos pegar outro exemplo. 36. Vamos pegar 36 aqui. 36 por 2, 18. Por 2, 9. Aí não dá mais, né? Por 2 de novo. Então, vamos por 3. Por 3 dá. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, vamos lá. 2, 2 vezes. Então, eleva 2 vezes 3, 2 vezes 3. Tá certo? Eu vou parar esse primeiro vídeo para não ficar muito grande, certo?